Olá, família, amados irmãos e irmãs. A palavra que hoje nos conduzirá é a que Pedro e os apóstolos declararam com ousadia diante do Sinédrio. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Esta não é uma frase enganosa, mas sim a expressão de uma fé que não se curva diante da tirania dos poderosos. É a força, a resistência do Evangelho contra as estruturas de um mundo que deseja silenciar a verdade de Deus. A partir dos primeiros dias da criação, desde o momento em que Caim se levantou contra Abel, a humanidade tem trilhado caminhos de conflito, de perseguição, de rejeição à voz do Senhor. A Escritura nos revela que a perseguição à fé não é novidade, mas um sintoma da frequente luta entre a luz e as trevas. Satanás, desde sua queda, tem se empenhado em desviar os corações dos homens da obediência a Deus, com armadilhas, com opressão espiritual, onde a vontade própria e o medo dos homens se sobrepõem à fidelidade do nosso amado Criador. Obedecer a Deus não é simplesmente seguir regras ou preceitos. Não se trata de uma imposição arbitrária, mas de um chamado à vida. Jesus, o príncipe e salvador, foi exaltado pelo Pai para que, por meio dele, tivéssemos acesso ao arrependimento e à remissão dos pecados. Obedecer a Deus significa abandonar o domínio do egoísmo e da autossuficiência, confiar nele e permitir que sua vontade transforme nossa existência. E vocês? Têm se arrependido de atitudes erradas, de atos falhos, cometidos no calor da fúria, do rancor? Conte-nos como foi a sua experiência. Deixe seu testemunho nos comentários. Meus queridos, a nossa obediência ao Senhor não será aplaudida pelo mundo. Pelo contrário, será motivo de zombaria, de desprezo e, em muitos casos, de perseguição. Os apóstolos foram lançados na prisão, açoitados, ameaçados. E, no entanto, não recuaram, porque sabiam que a liberdade do mundo é escravidão, mas a aparente submissão a Cristo é, de fato, a verdadeira liberdade. A história da Igreja é manchada pelo sangue dos sacrificados, dos mártires, desde os primeiros cristãos que foram devorados por leões nos coliseus romanos, até aqueles que, nos dias atuais, são mortos por professarem sua fé. A perseguição nunca terminou. A carta a Diógneto, escrita por volta de 120 d.C., já descrevia os cristãos como estrangeiros em sua própria terra, vivendo sob suspeita, sem direitos, mas mantendo uma fé inabalável. Os valdenses no século XII, os huguenotes, na França do século XVI, os puritanos na Inglaterra, todos foram perseguidos por não barganharem, não negarem sua fidelidade a Cristo. Eram homens e mulheres que entendiam que não poderiam servir a dois senhores, que não poderiam se dobrar às exigências de uma religião vazia ou de um poder opressor. Será que hoje, por amor a Jesus Cristo, estaríamos nós dispostos a enfrentar a perseguição? Não nos enganemos. A perseguição pode mudar de forma, mas nunca desaparece. Se por um tempo temos desfrutado de liberdade religiosa, isso não significa que será assim para sempre. A história nos ensina que períodos de tolerância são seguidos por novas ondas de repressão. Obedecer a Deus não é um peso, mas um privilégio. É por meio dessa obediência que somos moldados à imagem de Cristo. Pedro, que antes havia negado o Mestre 3 vezes, agora se colocava diante do Sinédrio sem temor, porque havia experimentado a graça transformadora da obediência. Quando obedecemos a Deus, a nossa visão muda. Passamos a tratar as pessoas com graça, verdade e compaixão. Nosso relacionamento com o próximo é transformado, porque não mais vivemos segundo as expectativas do mundo, mas segundo o padrão do reino. A obediência nos impulsiona a avançar, a crescer, a encontrar alegria na fidelidade a Deus.
Quanto mais obedecemos, mais desejamos obedecer. E nisso encontramos verdadeira liberdade. Hoje, o Senhor nos convida a uma decisão. A quem serviremos? Aos homens, com seus interesses passageiros e sua busca pelo poder? Ou a Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável? Não há outra resposta, porque antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se formos perseguidos, que sejamos como os apóstolos que saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Que essa seja nossa alegria, nossa coragem, nossa esperança. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de dar o like. Inscrevam-se em nosso canal. E até o próximo vídeo.